Obrigado por você me dar mais uma oportunidade de poder compartilhar as coisas que Deus tem colocado ao meu coração para dividir com você. Então, não deu para chegar em casa, eu creio que é aqui agora mesmo, parado no estacionamento, dentro do carro. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou você apenas acompanha a leitura bíblica, e à medida que eu estiver lendo o texto, eu vou interrompendo e fazendo aí alguma reflexão com você. O texto que nós vamos usar está em Mateus, no capítulo 10. Quero ler primeiro aqui o versículo 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Vou ler o 26 e o 27 também. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Mais um pouquinho, vamos caminhar aqui, versículo 28, 29, 27, 28 e 29. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Eu li então Mateus 10, de 24 a 33. Depois vamos ainda ler alguns versículos antes de encerrar. Essa semana eu postei no YouTube, no nosso canal Verdadeira Graça, um vídeo cujo título é A Grande Meretriz. O objetivo dessa ministração é falar fundamentado em Apocalipse 17 a respeito da descrição de uma palavra profética que eu considero a mais detalhada de todas as profecias dadas na palavra do Senhor. E este detalhamento que o apóstolo João recebe na ilha de Patmos refere-se a uma instituição que ao longo dos séculos vem sendo a principal protagonista da obra do Império das Trevas e da martirização da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. E que é também o maior bloco religioso de toda a nossa nação brasileira. Aliás, é o maior bloco religioso do planeta, chamado por herança e por origem na palavra do Senhor de Babilônia, a Grande. Muito bem, está aí no canal Verdadeira Graça, você tem a hora que quiser a oportunidade de ver a ministração e examinar tudo e reter o que é bom e ser edificado naquilo que o Espírito de Deus conceder-lhe que o seja ali. Mas o que eu percebi e que moveu o meu coração a estar dividindo com você essa palavra agora aqui, é que alguns irmãos, e eu sei que na melhor das intenções,
vieram me dizer assim: João Marcos, você não acha, como alguém me disse, que fazer isso fechará portas a que você ministre a palavra para muitas pessoas que, por serem católicos, vão ficar revoltados e não vão querer mais ouvir que você pregue do evangelho para eles? Você acha que o certo seria não fazer isso? Teve gente talvez um pouco mais sincera na sua consideração, que chegou assim e falou para mim: eu não tenho coragem, eu não cheguei nessa estatura, eu não cheguei nessa convicção, eu não o faria. O Senhor Jesus diz aqui que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se chamaram a Beelzebu ao próprio Senhor Jesus, por que não chamariam a nós mesmos de Beelzebus? Se perseguiram a Jesus, por que nós nos privaríamos de sermos perseguidos? Porque nós evitaríamos os confrontos? Qual a razão do evitar este confronto? Se Paulo não evitou, se Pedro não evitou, se João não evitou, se todos eles pagaram com a própria vida por não evitar, se Jesus confrontou os judeus batendo de frente contra o judaísmo e também não evitou o confronto, se a igreja de todos os séculos não tem evitado o confronto, e por isso esta é a segunda razão pela qual as pessoas são martirizadas no mundo. A primeira é porque confessam o nome de Jesus, e a segunda razão é pelo fato de que elas confrontam contra as obras infrutíferas das trevas. Aliás, a gente não está inventando nenhuma modalidade de pregar o evangelho diferenciada, um novo evangelho. Pelo contrário, o que foge disso é que é um novo evangelho, porque a palavra do Senhor diz: e não compactueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes, porém, reprovai-as. Mas Jesus também está falando que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e nenhum cai sem o consentimento do Pai. No entanto, Paulo morreu por conta do evangelho, Pedro morreu por conta do evangelho, João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, morreu por conta do evangelho. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu e sem a sua morte nem haveria o evangelho. Então eu convido a você, Igreja de Jesus Cristo, Igreja Ocidental, irmãos em Cristo, os quais eu creio sinceramente na firmeza de suas posições e na sinceridade de suas considerações, mas que reflitam, que considerem, que meditem se o seu espaço, o seu conforto, a sua relação social bem equacionada, onde você consegue se dar bem com espiritistas, com católicos, com budistas, com muçulmanos, com pessoas das mais diferentes confissões de fé. Será que essa equação não está fundamentada na omissão, no amor próprio e no egocentrismo? Será que essa equação não está dissociada do equilíbrio do Evangelho de Jesus Cristo? Porque é um sofisma. As pessoas muitas vezes dizem assim: não, você tem que pregar o Evangelho, você tem que falar da sua morte e ressurreição com Cristo, porque aí a pessoa nasce de novo, e nascendo de novo ela será liberta de todas as coisas, inclusive do catolicismo. O nome disso é sofisma, porque sofisma é uma verdade colocada de maneira que você subtrai desta verdade algum conceito ou alguma parte da verdade, ou você acrescenta a uma verdade uma parte de inverdade, e ela se torna um sofisma, que é a mentira com cara de verdade. Porque o evangelho, no modelo de Cristo, que ele repassa para os apóstolos e que nós aprendemos, é um evangelho que também condena o pecado.
E Jesus Cristo, ele fala de uma maneira muito direta sobre isso, continuando aqui na leitura do texto de Mateus 10, de 34 a 39, ele diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu penso que muitos irmãos estão evitando a espada. A espada é o preço que se paga por ser fiel à verdade do Evangelho. A espada é o preço que se paga por não se compactuar com as obras infrutíferas das trevas. A espada é o preço que se paga pela medida de santificação somada à medida de consagração que você tem na sua vida. Talvez você não saiba, então que Deus me use para que você aprenda. Santificação é tudo aquilo que eu não faço porque eu existo para a glória de Deus. E consagração é tudo aquilo que eu faço porque sou dedicado para a glória de Deus. E isto, somado, gera confronto social. Isso, somado, é impossível que não evoque condenação de pecado. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu quero ir aqui num texto de Filipenses 1. Deixa eu procurar aqui. Filipenses, capítulo 1, diz assim, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Eu quero te convidar, a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Acorda, igreja. Acorda, servo de Deus. Acorda, serva de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição. Tudo isto é em amor. Eu condeno o pecado na vida de alguém que eu conheço porque eu amo esta pessoa com o amor de Cristo. Aquele amor que está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Eu não me assento na roda dos escarnecedores, eu não me detenho no caminho dos pecadores, e eu consigo com isso a consequência do confronto social, familiar, da perseguição, da acusação, porque eu amo no amor de Deus, porque eu amo com o amor de Deus. O que muitas vezes tem sido levado como uma confusão de reflexão é que nós consideramos a estratégia do Evangelho pelo amor carnal. E quando nós fazemos isso, nós fazemos os nossos contornos e nós evitamos confrontar e passamos uma vida inteira amando pessoas com o nosso amor. E isto permite que essas pessoas passem uma vida inteira confortavelmente lado a lado conosco, comendo na mesma mesa, vivendo debaixo do mesmo teto. Talvez porque nós tenhamos outros interesses, outros valores que essas pessoas estejam agregando a nós e que nós não queiramos perdê-los. Então nós amamos-la com um amor que na verdade é um amor por nós mesmos e não por aquela alma que está indo para a condenação eterna porque não ouviu a palavra. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Cristo. Então eu quero convidar você a que você reflita. Se você não tem retido a palavra de Cristo e inserido a sua palavra, pensando que a sua palavra no teu modelo possa transformar-se também em palavra de Deus. Não pode. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Ela não pode ser acrescentada e nem subtraída. O amor é o vínculo da perfeição. E até por o amá-lo, até por a amá-la em Cristo e no amor de Cristo, é que eu te digo: levanta-te, resplandece, faça a diferença pela diferença que há em você na pessoa de Jesus Cristo. Sê tu uma bênção em nome de Jesus. Não tenha medo da espada, porque a espada, em 100% das circunstâncias, quando nós não mensuramos o preço que se paga por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Há muito amor, um amor que transcende e excede o medo do fio da espada. Em nome de Jesus. Amém.